O quadro macroeconômico brasileiro se complicou de maneira bastante clara nos últimos tempos, nos últimos meses. Por um lado, a situação por um lado é paradoxal, porque os resultados macroeconômicos e sociais do governo Lula têm sido bons. Os dados estão mostrando o desemprego em queda, o crescimento do PIB sendo continuamente revisto para cima, podendo chegar a 3,5% em 2024, os indicadores sociais melhorando, a queda da pobreza extrema também. Então, por um lado isso. Por outro, os mercados continuam nervosos, até se tornaram mais nervosos. O que se destacou nas últimas semanas foi o insucesso inicial tanto do pacote fiscal apresentado por Haddad, como do choque de juros posterior apresentado pelo Banco Central, praticado pelo Banco Central. O pacote fiscal foi mal recebido no Congresso, mal recebido no mercado, e o Banco Central aparentemente tentou compensar, mostrando austeridade monetária para fazer face às dúvidas sobre se o governo tem contas públicas sólidas em função das dificuldades de fazer um ajuste fiscal. Então o Banco Central aumentou a taxa de juros em 1 ponto percentual e anunciou, isso que foi mais surpreendente, 2 aumentos da mesma magnitude nas 2 reuniões subsequentes, totalizando 3 pontos percentuais em cima de uma taxa de juros real, uma taxa de juros que já vinha muito alta e que vinha sendo onerosa para o país. É outro paradoxo. Por um lado, a taxa de juros mais alta sinaliza compromisso do Banco Central com a meta de inflação, por outro, desequilibra as finanças públicas por motivos conhecidos, porque afeta direta ou indiretamente o custo da dívida pública, que é alta e que tem uma carga de juros muito pesada. Então a situação do governo se tornou bem mais delicada do que se esperava e apesar dos resultados, ou talvez por causa dos resultados, o Banco Central reagiu dessa maneira. O Banco Central entende, e há uma certa razão nisso, entende que a economia se aqueceu demais e que isso está prejudicando o combate à inflação. E tem que responder a isso de maneira convencional, da maneira como sempre responde ao Banco Central. Melhorou a economia, temos que segurar o crescimento para evitar o descontrole da inflação. Por trás disso tudo estão metas de inflação muito ambiciosas, que deveriam ter sido revistas no início do governo de Lula, e metas fiscais muito ambiciosas e difíceis também no âmbito do arcabouço fiscal. Vamos ver se o governo consegue ajustar a sua política fiscal de maneira flexível, mas convincente, e evitar que o Banco Central seja levado, com razão ou sem razão, a abortar a recuperação da economia que vem vindo muito bem.